No primeiro vídeo a respeito de eletroquímica, nós vimos como calcular o potencial padrão de uma pilha, tomando como base os potenciais padrão de oxidação ou de redução dos eletrodos que compõem aquela pilha. Então a propriedade que a gente estava interessado naquele momento era o chamado ΔE padrão. E eu mencionei que o ΔE padrão ele só tinha significado no caso do eletrodo estar operando nas chamadas condições padrão termodinâmicas. Que condições são essas? Os gases sob pressão padrão, qualquer pressão padrão que nós vimos na aula de gases, 1 bar, 1/10 a quinta pascal, e os líquidos, os solutos dissolvidos nos líquidos nas concentrações padrão. Qual que é a concentração molar padrão? 1 mol por litro. Então, se nós tivermos todos os nossos gases e eventuais solutos nos seus respectivos estados padrão, gases, pressão de 1 bar, solutos, concentração de 1 mol por litro, então todo aquele eletrodo estará no estado padrão e o potencial medido será o potencial padrão. Logicamente, se a gente não tiver aquela condição respeitada, o potencial que nós vamos medir não é o potencial padrão, é um potencial ordinário qualquer. E a relação entre o potencial ordinário e o potencial padrão, ela é dependente de uma porção de de constantes multiplicadas pelo ln de Q. Esse Q a gente já viu lá na aula de equilíbrio, ele é o quociente de reação, certo? O quociente de reação. O mesmo molde, a mesma escrita do quociente de reação lá na parte de equilíbrio é visto agora quando a gente usa a chamada equação de Nernst. Então a equação de Nernst é a formulação da relação entre os potenciais da pilha dadas pelo quociente da reação naquele ponto. O que são essas outras variáveis aqui? Isso aqui é a constante dos gases, né? O mesmo valor que a gente trabalhou nos gases, 8.314, lá, Joule, Kelvin, menos 1, mol, menos 1. Essa daqui é a temperatura em Kelvin, certo? Tem que ser em Kelvin. Esse valor aqui é a chamada constante de Faraday. A constante de Faraday, ela vale 96.485 coulomb por mol. Da onde que surgiu esse valor, né? 96.485. A constante de Faraday é definida como Na vezes E, ou seja, a constante de Avogadro multiplicada pela carga elementar da física. Em outras palavras, a constante de Avogadro, a constante de Faraday representa a quantidade de carga elétrica em coulombs que 1 mol de elétrons carrega coletivamente. Ou seja, se fluir 1 mol de elétrons por um determinado condutor, qual que é a quantidade de carga que vai ter passado por aquele condutor? 96.485 coulombs. Se a gente medir essa taxa em coulombs em função do tempo, coulomb por segundo vai dar ampere, e a gente pode correlacionar isso lá com a física elétrica, a corrente elétrica e tudo mais. A gente já tem o potencial, tem corrente, pode relacionar com resistência, uma porção de outras propriedades do circuito elétrico, certo? E esse Ni, letra grega Ni, ele é o número de elétrons na reação balanceada. Ou seja, quando nós calculamos o número de elétrons necessários para sair da reação que se oxida, para chegar na reação que se reduz, o número de elétrons correto que se cancela em ambas as reações, esse é o número de elétrons que vai entrar na reação. Então, correlacionando rapidamente. A pilha de Daniel, que nós vimos no primeiro vídeo de eletroquímica, 2 elétrons saíam do zinco, 2 elétrons chegavam ao cobre. Então, 2 com 2 se cancela, 2 seria o número a ser substituído aqui. Agora, imaginando que ao invés de cobre eu tivesse ouro, e o ouro estivesse no estado de oxidação 3+, ou seja, precisasse de 3 elétrons para se reduzir. O ouro precisa de 3, o zinco provém 2, qual dos valores eu uso? 2 ou 3 aqui? Nenhum deles. Eu teria que multiplicar a equação do ouro por 2, eu teria que multiplicar a equação do zinco por 3, de modo que ambas envolvessem 6 elétrons. 6 saindo do zinco, 6 chegando no ouro. E seria 6 o número que eu substituiria aqui. Ou seja, é o número de elétrons na reação global da pilha, o número de elétrons que participa da reação global da pilha. Certo? Tendo em vista que esse valor de R aqui é constante e esse valor da constante de Faraday, logicamente, também é constante. Na ampla maioria das situações, nós estaremos trabalhando na temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, esses 3 valores aqui,
eles adquirem valores constantes, quer dizer, exceto se eu estiver trabalhando fora de 25 graus Celsius, aqui vai ser 298, aqui vai ser R, o valor sempre conhecido, aqui vai ser F, e a gente pode simplificar isso daqui para a seguinte notação. Então, ΔE é igual a ΔE padrão menos 0,02570 sobre NIE vezes ln de Q. Ou seja, esse 0,02570, ele já é a combinação dessas três constantes que estão aqui em cima, no caso da temperatura ser 25 graus Celsius e constantes também. Ou seja, a única coisa que vai influenciar vai ser o quociente de reação e também o número de elétrons da reação da pilha. Porém, originalmente, na época que o Nernst propôs essa equação, não existiam calculadoras elétricas, era muito mais difícil calcular ln, cuja base do logaritmo é a base exponencial natural. É muito mais difícil calcular ln do que calcular log. Então pode ser que vocês vejam a seguinte equação, que é a forma original da equação de Nernst, que é ΔE padrão menos 0,05916 sobre NIE vezes o log de Q. Ou seja, trabalhando em log, trabalhando em base 10, é muito mais conveniente para a gente fazer contas de cabeça ou contas com tabelas de logaritmos, caso a gente não tivesse uma calculadora elétrica, que era a situação na época do Nernst. Então essa daqui é a forma original. Qual delas está certa? Ambas. Ambas vão fornecer o mesmo valor para o potencial, só que, lógico, calculados em bases diferentes. Então eu não posso usar esse número quando eu estiver usando log e não posso usar ln quando eu estiver usando isso aqui. Ambos têm que ser usados com os seus respectivos logaritmos corretos. Qual que é o fator de conversão dessa constante para cá? É justamente 2,303, que é aproximadamente o fator de conversão entre o ln de x e o log do mesmo valor x, ou seja, ln por log, a gente vai ter a proporcionalidade deles dada por um fator 2,303. Então, nos livros mais antigos é mais comum encontrar isso daqui. Nos livros mais recentes é mais comum encontrar isso daqui, porque a formulação verdadeira, digamos assim, ela surge em termos do ln. O log, ele é transformado, né? Então, qualquer uma das duas é absolutamente satisfatória para a resolução dessa problemática quando a gente tem o potencial com os eletrodos fora da situação padrão. Então, isso vai ser contemplado aqui dentro do quociente de reação.